Boa tarde, boa noite, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que esteja, se não tiver, vai ficar. Para a glória de Deus. Minha mãe tinha uma luta contínua contra um dos meus irmãos. Ele era muito rebelde e não havia forma de mudar. Pelo contrário, todo intento em transformá-lo, sua conduta somente resultava em uma rebeldia maior. Mas um dia ele apareceu na porta da igreja e notei que tinha um semblante diferente. Aproximou-se e disse-me: Agora sou cristão. Jesus vive dentro de mim. Você sabe que tenho sido rebelde e violento, porém Jesus me transformou. Dias atrás disse o Senhor em oração: Jesus, eu não vou fazer nada para mudar. Se não queres me salvar, faz tu mesmo. Não vou ajudar-te em nada. Não havia terminado esta oração quando uma luz muito forte veio sobre mim, deixando-me prostrado no chão, quase inconsciente. De repente comecei a ver que dentro de mim saía outra pessoa completamente diferente do que eu era. Mas que eu era o mesmo. Eu virei um pouco e vi minha antiga natureza com um vestido velho e desprezível. Ao seguir ouvi uma voz do Senhor que me dizia: Agora vou caminhar contigo, mas tu deves fazer o que eu te mandar. Desde aquele momento, a vida de meu irmão converteu-se em uma fonte de inspiração para muitos que não criam que Deus possa mudar uma pessoa. Quando o homem está vivendo em seus deleitos pecados, podemos dizer que haja orientado por sua velha natureza, ou seja, sua condição em ser seu entendimento está entenebrecido e seu coração endurecido por ter a conduta contrária à vontade de Deus. A principal reação de um ser humano quando descobre que o pecado, além de reconhecer a sua necessidade de ser liberto da escravidão do pecado, consiste em deixar experimentar uma nova vida. A Bíblia identifica esse processo como a necessidade de um novo nascimento. O novo nascimento é uma experiência provada pelo ser humano quando este recebe a Cristo em seu coração como único e de todo suficiente Salvador e Senhor. O homem, portanto, nascido em pecado, ainda que permaneça em contato com o mundo exterior, esteja consciente de todas as coisas, está espiritualmente morto. Isso é separado de Deus e corrompido em sua natureza. Ao abrir a porta do seu coração a Jesus, a vida que vem de Deus passa a fluir, como Jesus disse: Eu vim para que tenha vida e tenha em abundância. João capítulo 10, versículo 10. O novo nascimento deve ser entendido também como uma regeneração espiritual que dá ao homem a garantia de ser admitido no reino de Deus. Em outras palavras, ninguém pode ser chamado cristão, e muito menos poderá entrar no reino de Deus através dos seus esforços pessoais. Ele tem que nascer de novo. Jesus disse a Nicodemos: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 3. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ofereceu-se um sacrifício pela restauração e redenção integral do homem, abrindo para esta a porta para que viesse a experiência de receber uma nova vida. Isso lhe dá o direito legal de vencer a contaminação do mundo, as maldições, a pobreza espiritual, física e material e todo o peso que possa angustiá-lo. Jesus deu ao entender a Nicodemos que todo ser humano, sem importar suas condições social, cultural e econômica, deve permitir que o Senhor transforme sua velha natureza em uma nova, projetada segundo o propósito de Deus. Segundo a sua própria vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia das suas criaturas. Tiago 1,18. Quando uma pessoa recebe mensagem contida na palavra de Deus, essa produz um novo sopro que vem pelo Espírito Santo. O Senhor Jesus disse: o Espírito é que vivifica a carne, para nada aproveita as palavras que eu vos tenho dito, são Espírito e são vida. João capítulo 6, versículo 63. É a palavra de Deus que produz um efeito concreto de limpeza no interior de cada pessoa, concedendo uma nova essência em seu ser e uma nova vida. Efésios capítulo 5, versículo 26 e João capítulo 15, versículo 3. No processo do novo nascimento, a palavra justamente que o Espírito Santo intervém de maneira específica.
mas a todos os quantos receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhe o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da de Deus. Mas de Deus. João capítulo 1, versículo 12, versículo 13. Quando nascemos de novo, o Espírito Santo planta em nós a vida de Cristo. Ele mesmo se encarrega de selá-la, para que não seja revogada, garantindo nós a vida eterna. Segundo Coríntios capítulo 1, versículo 22, Efésios capítulo 1, versículo 13. Pense por um momento em alguém que tem um veículo que está bem deteriorado pelo uso, deseja trocá-lo, mas não conta com o recurso necessário para fazê-lo. No entanto, dono de uma concessionária de veículos o procura e lhe diz: Senhor, eu tenho uma solução para a sua necessidade. Dê-me seu carro velho, eu lhe dou este Mercedes-Benz último modelo, sem me dar nenhum só centavo de volta. Qualquer um poderia dizer: esse é o melhor negócio do mundo. Mas muito melhor do que esse negócio é o que Deus em Cristo levou sobre si o nosso pecado e todas as suas más consequências, e em troca imputou nós a justiça e todo o bem divino de seu Filho Jesus. O novo nascimento tem a ver com despojar-nos totalmente do velho homem para começar a desfrutar de uma nova natureza. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã. As suas feridas, contusões e chagas vivas não foram espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Isaías capítulo 1, versículo 6. A Bíblia é a linguagem de hoje. Glória a Deus, aleluia, Deus poderoso, grande Deus. Esta é a descrição de nossa velha condições e a velha natureza, a qual também implica em andar de acordo com o desejo da carne. Gálatas capítulo 5, capítulo 19, 21. Ao despojar nós totalmente do velho homem, de todo o peso que nos assedia por causa do pecado, recebendo a Jesus como o Senhor e Salvador da nossa vida, Ele coloca sobre nós uma veste nova, enche nós de sua presença, recriando em nós uma nova natureza de acordo com o seu caráter e propósito. Pelo se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 17. A vida cristã é a melhor maneira de viver sobre a terra. Nela experimenta-se a genuína felicidade. Somente devemos cumprir com os requisitos, não pisar no terreno do inimigo, porque, ainda que Deus nos dê tudo, da mesma maneira nos exige que lhe entreguemos tudo o que somos. Se alguém aspira a ser reconhecido como cristão e entra no reino de Deus para gozar da herança da vida eterna, deve experimentar o novo nascimento que consiste em renunciar e ser dirigido pelo desejo da carne, para recomeçar a ser guiado pelo Espírito Santo através da fé em Deus e em suas palavras. Conscientize-se de ter experimentado o novo nascimento, tenha as contas as palavras de Jesus a Nicodemos, ou seja, destacando a importância de ser movido para a palavra de Deus e contar com a direção do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia, Deus poderoso, grande Deus. Essa palavra ela está em João capítulo 3, versículo 3, que diz: Respondeu-lhe Jesus: em verdade, lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Oremos. Pai amado, Pai misericordioso, grande Deus, Pai, eu entro agora na tua presença, Senhor Deus, e peço a ti, Senhor Deus, que o Senhor venha ajudar essas pessoas, meu Pai, a conhecer o reino do Senhor, que ela venha reconhecer o Senhor Jesus como o único, meu Pai, suficiente Salvador da vida dela, que ela venha ter a vida mudada, que ela venha encontrar uma igreja mais próxima da casa dela, Senhor Deus, e venha, Senhor Deus, meu Pai, está, meu Pai, se dirigindo, meu Pai, a qual, para poder, Senhor Deus, ter uma vida transformada, uma vida mudada, Senhor Deus, meu Pai, que o Senhor venha mudar a vida dessas pessoas, Senhor Deus, é que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Siga todos na paz do Senhor Jesus.